saudações, leitores e seguidores do Instituto Liberal. Eu sou o Lucas Berlanza e esse é mais um IL Flash, aquele momento da semana em que a gente elenca os 7 artigos que mais impactaram e que mais fizeram sucesso no nosso site oficial e nas nossas redes sociais. E hoje o nosso primeiro artigo do IL Flash é de autoria do professor Alex Pipkin, um dos nossos colunistas recorrentes ao longo dos últimos meses, com mais um texto sobre os efeitos da pandemia do coronavírus. Não acredito em ciência sem ciência. O autor critica mais uma vez, como ele vem fazendo nos seus textos, as medidas mais drásticas de isolamento social no combate à pandemia, principalmente aquelas medidas tomadas no Brasil pelos governadores e prefeitos, e as opções políticas, que vêm sendo tomadas por apostar no que ele considera que sejam alegações científicas sem bom embasamento. E isto estaria embasando medidas governamentais que, na concepção do professor Pipkin, prejudicam as liberdades essenciais do ser humano. Essa é a análise que ele faz no seu artigo. Além do problema do coronavírus, que vem sendo a notícia ruim do ano e vem dividindo as opiniões entre os liberais e vem provocando todo tipo de dificuldade, desenha um cenário, tudo isso com isso todos concordam, um cenário muito complicado no campo da economia. Um país como o nosso, que já tem tantos problemas, nós tivemos pelo menos uma boa notícia nos últimos dias, que foi a aprovação do novo marco do saneamento básico. Para defender este marco, nós temos um artigo de um colunista estreante do nosso instituto, e nós temos a honra enorme de receber uma figura destacada de Minas Gerais, o advogado com especialização em Direito Tributário pela PUC de Minas Gerais, em Gestão Empresarial pela FDC e diretor-geral da Agência Reguladora de Água e Esgotos de Minas Gerais, Antônio Claret Júnior, é o nosso novo colunista do Instituto Liberal. E ele vem falar, com base nesta aprovação do novo marco do saneamento básico, de alguns argumentos levantados contra esta medida que os liberais quase que unanimemente aplaudem. É o artigo A Sonhada Privatização do Abastecimento de Água. O pessoal já se horroriza, principalmente nas esquerdas. Oh, meu Deus, privatizar a água! Um bem fundamental para a subsistência humana, meu Deus do céu. Como isso? Privatizar, né? Palavrão demoníaco, privatizar. E aí o Claret vai esclarecer no seu artigo, com muita propriedade, que não se fala no novo marco do saneamento básico em necessariamente privatizar a oferta de água, a geração de água, a entrega de água à sociedade, mas em trazer a obrigatoriedade da concorrência. Concorrência que, como todo bom liberal sabe, fomenta a qualificação, o aumento da qualidade do produto final que é adquirido pelos consumidores, pelo cidadão, no caso, que precisa da água. A privatização só se dará se ficar comprovado que o serviço privado é mais eficiente do que o serviço público. A privatização em si, e o artigo mostra alguns exemplos e argumentos para diagnosticar isso, a privatização em si não seria uma má ideia, muito pelo contrário, seria uma excelente medida. Mas ele reforça contra o argumento dos mal-intencionados, se for o caminho, será por eficiência do serviço privado de fornecer a água, e não por imposição legal. Infelizmente, voltando às más notícias, nós temos um artigo do Gabriel Wilhelm sobre a cultura do cancelamento. É preciso cancelar a cultura do cancelamento. Nos últimos dias nós tivemos um movimento encabeçado por figuras de diferentes tendências políticas. Nós tivemos aí a J.K. Rowling, a autora da série mundialmente famosa Harry Potter. Nós tivemos o Noam Chomsky, que é um intelectual de esquerda, o Steven Pinker, assinando uma carta aberta divulgada na terça-feira, dia 7 de julho deste ano, denunciando o que seria um crescente ambiente de enfraquecimento do debate público e a ascensão de uma fanática conformidade ideológica. É o que se chama popularmente no linguajar virtual, sobretudo, de cultura do cancelamento. Essa ideia de assassinar a reputação de alguém porque disse alguma coisa que seria politicamente incorreta ou que não agrada à militância barulhenta identitária. Na concepção do Gabriel Wilhelm, as esquerdas identitárias, ao fazê-lo, criaram uma barreira à liberdade de expressão que
ultrapassa as limitações tradicionais impostas pela censura, por exemplo, do Estado. É preciso reagir, é preciso combater com vigor essa política de assassinato de reputações para que o debate público volte a vicejar com mais naturalidade, com mais tranquilidade na nossa civilização contemporânea. Esse é um problema que não é exclusivo do Brasil, como se vê, é um problema internacional e é preciso que os liberais se ocupem de travá-lo, não através de recursos autoritários, de recursos estatizantes, mas sabendo desmentir, sabendo apontar a ação insidiosa e maligna, fanática, perniciosa desses movimentos identitários quando se trata desse tipo de assassinato de reputação, desse tipo de cancelamento. Ainda em mais notícias, sempre temos a figura do nosso querido Supremo Tribunal Federal. É o artigo do Pedro Henrique Alves, STF e o absurdo como novo normal. O autor parte da prisão do blogueiro Oswaldo Eustáquio, apontado aí como um blogueiro bolsonarista, a opinião dele política não interessa, né? Uma prisão sem justificativa jurídica, moral ou social, conforme diz o nosso Pedro Henrique, nutrida por um inquérito, que nós todos sabemos, esse inquérito do STF contra o fake news e contra a agressão à dignidade do Supremo, né? Esses procedimentos que o STF está instaurando, em especial na figura do ministro Alexandre de Moraes e do ministro Dias Toffoli, contra as vozes que o criticam. Um inquérito evidentemente ilegal, com os autos do processo negados à defesa, monocraticamente conduzido por um ministro que se arvora à posição de réu, investigador, vítima e juiz da mesma causa, né? O que nenhum liberal pode admitir como algo saudável numa sociedade em que haja divisão de poderes, em que haja respeito a direitos fundamentais. O autoritarismo do STF precisa ser constantemente vigiado, fiscalizado e combatido, e é isso que o nosso colunista Pedro Henrique faz no seu artigo atacando a prisão desse blogueiro e criticando severamente o ministro Alexandre de Moraes. O mesmo autor, pelo mesmo princípio de defesa da liberdade e dos direitos fundamentais, entre elas a liberdade de expressão, que ele está defendendo ao criticar o STF, vai criticar também o Ministério da Justiça do governo Bolsonaro, no artigo Em Defesa da Liberdade de Hélio Schwartzman. O que aconteceu? O colunista da Folha de São Paulo, Hélio Schwartzman, que na verdade é editor da própria Folha, escreveu um artigo abominável, um artigo irresponsável, um artigo injustificável, eu digo isso pessoalmente com todas as letras, e eu tenho absoluta certeza, com base no texto, que o Pedro concorda com isso, dizendo que torce para que Bolsonaro morra, torce para que o presidente da República morra. O que é mais um exemplo da degradação do nosso linguajar no debate público, que nem é mais debate, né, a que nós atingimos, que nós alcançamos nos últimos anos. Infelizmente, uma lastimável nota do nosso quadro político, intelectual e cultural contemporâneo. No entanto, o ministro da Justiça e Segurança Pública decidiu investigar o Hélio Schwartzman pelo seu crime de opinião, por emitir essa opinião, dizer que torce para que o Bolsonaro morra, né? Que morra no caso do coronavírus que o presidente contraiu. O presidente disse que o seu exame deu positivo para o coronavírus. Por mais que a gente abomine, por mais que a gente despreze, né, como diz o Pedro Henrique, não é certo que o judiciário tente censurar, que o executivo, no caso, né, o Ministério da Justiça, tente censurar Hélio Schwartzman. Seria o caso, na opinião do Pedro, de que o Supremo Tribunal Federal, a Corte Suprema do nosso Poder Judiciário, não aceitasse esse tipo de coisa e se impusesse ao executivo não permitindo isso. Mas com que moral, ele diz no final do artigo, o judiciário, o STF, fará isso? Com que moral ele imporá esse limite ao Ministério da Justiça, esse limite ao Poder Executivo, se ele age o tempo inteiro de forma incoerente, ultrapassando as prerrogativas, os limites das prerrogativas da sua função? Né? Se ele mesmo persegue quem o critica, como mostra esse inquérito absurdo das fake news e da proteção da dignidade, da honra do Supremo, né? Com que moral o STF vai punir o governo Bolsonaro por tentar processar ou censurar esse jornalista que fez essa declaração nojenta, né? Quer dizer, nós temos uma sinuca de bico. É isso que o Pedro está apresentando no seu texto.
Na luta pela liberdade, diante de todo esse quadro dificultoso, esse quadro de choque entre os poderes republicanos, esse quadro de afronta entre executivo, judiciário e o legislativo no meio, e a liberdade de imprensa no meio, nesse quadro tão complicado em que nós precisamos sempre defender os nossos princípios, defender as nossas ideias, é isso que vai garantir que haja debate mais à frente sobre qualquer outra questão, é o ponto de partida do qual nós devemos iniciar a nossa luta, é lutar pela manutenção das ideias, da liberdade. Nós recobramos uma inspiração do passado, é sempre válido recobrar as boas inspirações do passado. Nesta semana de julho, 9 de julho especificamente, São Paulo comemora a Revolução Constitucionalista de 1932. Nós temos também uma estreia, mais uma estreia no nosso IL Flash, né? Que é a parceria que o IL construiu com a página do Facebook Liberalismo Brazuca, que vem exaltando o nosso liberalismo brasileiro, o nosso liberalismo tupiniquim, que é uma causa que eu mesmo, pessoalmente, me venho dedicando há bastante tempo, e o IL tem uma parte nessa causa, nessa luta. Em algumas iniciativas que estão sendo feitas, como o nosso curso Liberalismo Raiz, que fala do liberalismo brasileiro, o artigo que nós estamos enviando para ser publicado pelo Econ Journal Watch, um veículo estrangeiro, tem parte nisso, e a Liberalismo Brazuca vem somar esse esforço. É o artigo O Dia da Revolta dos Paulistas contra a Ditadura Varguista. O artigo procura repor a verdade histórica sobre a luta dos paulistas pela Constituinte em 1932, uma revolução que eles perderam, mas deixaram um recado muito importante de defesa da liberdade e da lei contra a ditadura nefasta de Getúlio Dornelles Vargas. E na liderança terminamos com uma ode à liberdade no artigo do Vinícius Montgomery, Liberdade é um valor inegociável. O fato que o Vinícius mostra no seu artigo é que sem liberdade a existência humana saudável se torna impraticável. A dependência estatal converte a humanidade em um conjunto de seres incompletos, infelizes, fúteis, servos sem entusiasmo, nas palavras do Vinícius. A utopia marxista de um mundo melhor, arquitetado por um poder central, se revela um enorme engodo. E contra isso e essa narrativa falsa é que os liberais se devem levantar. Esse foi o nosso IL Flash de hoje. Eu espero que vocês gostem dos artigos e dos debates travados no Instituto Liberal. Semana que vem estaremos de volta. Afinal de contas, para nós, você é a parte mais importante da sociedade. Até a próxima.